Estamos de volta. O uso de jeans apertados não causa só desconforto. A chamada calça skinny pode afetar a circulação sanguínea e prejudicar a saúde. Elas estão na moda e são a preferência de boa parte das mulheres, por um motivo. Modela, fica bem mais bonita. É difícil encontrar quem não tenha pelo menos uma calça jeans justa, desses modelos que marcam bem o corpo. Você gosta de usar calças mais justas? Sim, sim. Sempre usa? Sempre, sempre. O problema é que este tipo de calça, conhecida como skinny, pode comprometer a saúde e causar má circulação. O alerta é de pesquisadores australianos. O estudo foi publicado depois de uma mulher de 35 anos sofrer danos nos músculos e nervos da perna. Para os especialistas, o motivo foi que ela permaneceu horas agachada para encaixotar uma mudança, com um jeans bastante apertado, o que pode impedir a passagem do sangue. Se eu faço essa retenção, esse sangue circula com mais lentidão. E um dos fatores que pode fazer o sangue coagular dentro de um vaso é exatamente a diminuição da velocidade com que ele flui. Isso pode causar, de uma maneira assim, avançada, até uma formação de um trombo, de um coágulo, que pode ser bastante grave. Uma calça assim, mais justinha, pode fazer parte do guarda-roupa das mulheres. Mas para usá-la é preciso bom senso. A dica dos médicos é optar por uma peça confortável, mais maleável. Aqueles tecidos que são chamados de stretch, né, que eles têm um pouquinho mais de elasticidade, seriam muito mais apropriados. A elasticidade do tecido é muito importante. A gente continua falando de saúde e de um dado preocupante nesse tema. Uma pesquisa do Ministério do Esporte mostrou que 46% dos brasileiros são sedentários. A falta de tempo e falta de dinheiro são apontadas como as principais culpadas. E para falar sobre esse assunto, a gente recebe aqui no estúdio o cardiologista do esporte do Hospital do Coração, HCOR, Ricardo Contesini. Boa noite, doutor Ricardo. Boa noite. O que a gente define como uma pessoa sedentária? A gente considera uma pessoa sedentária aquela que não realiza nenhum tipo de atividade física durante a semana. Ou aquela que realiza pouca atividade física, a gente também considera como sedentária. Os nossos estudos mostram que o ideal seria fazer 3 vezes por semana uma atividade física intensa ou 4 vezes por semana a 5 uma atividade física moderada. Uma caminhada de meia hora com uma velocidade relativamente alta, né? Então, seria mais ou menos isso para considerar não sedentário. Ou seja, futebol de fim de semana não conta. Não, pelo contrário. O futebol de final de semana muitas vezes pode até trazer problemas para aqueles indivíduos que não sabem que tem algum problema de coração e fazem uma atividade física além do habitual. Pode trazer problemas aquelas futebolzinho de final de semana. E quando a gente fala desse número, qual é o impacto dele? O que significa isso para a saúde dos brasileiros daqui para frente? O que traz grande preocupação tanto para a Sociedade Brasileira de Cardiologia quanto para as sociedades mundiais é que o sedentarismo é um fator de risco independente para a doença cardiovascular. Isso seria o mesmo que dizer que tem o mesmo impacto do que o tabagismo, por exemplo, e o colesterol para se ter doença cardiovascular. Então, o fato de metade da população brasileira estar sedentária pode impactar, trazer maiores riscos de doenças cardiovasculares, como infarto, derrame, pressão alta e etc. E como as pessoas fazem? As justificativas foram falta de tempo, de dinheiro. Como as pessoas podem introduzir a atividade física na vida delas, no dia a dia? Existem algumas dicas bem fáceis do cotidiano, né? O interessante é quando você for subir 2 andares, prefira escada, não vá de elevador. Quando for descer, prefira também escada, não elevador. Algumas dicas do dia a dia podem trazer benefícios do ponto de vista da atividade física, mas o mais importante é que você consiga, pelo menos meia hora, 40 minutos do seu dia, fazer uma caminhada, exercitar o seu corpo. Existe uma dica muito fácil, que é fazer uma caminhada de meia hora, conversando com a pessoa ao seu lado. Se você conseguir fazer uma velocidade na qual você consegue conversar, também não uma velocidade muito pequena, mas uma velocidade na qual você consiga conversar com a pessoa do seu lado, já são dicas perfeitas para você poder fazer e deixar de ser sedentário. Isso por para meia saber hora. O ritmo, né? O ritmo Exatamente. que ela tem que andar para saber se não está forçando. Isso. Eu brinco, não é para desfilar no shopping, né? Seria um não ritmo vale passear, na né? qual... Passear não vale, né? Seria um ritmo na qual você consegue andar rápido, mas conversar com a pessoa do seu lado, não ficar tão ofegante que você não consiga conversar.
uma velocidade na qual você consiga conversar com a pessoa ao lado durante meia hora, 4 a 5 vezes por semana, já vai diminuir bastante o risco de doenças, não só doenças cardiovasculares, como doenças ósseas, né, de osteoporose, outras doenças, controle de pressão arterial, perda de peso. Ou seja, a gente brinca que é uma medida que pode ajudar em vários quesitos de saúde. E a caminhada, para introduzir a caminhada, por exemplo, é uma coisa que dá para fazer antes de consultar um médico? Qualquer pessoa pode fazer? Qual é a recomendação? Nós consideramos que para a atividade física leve do dia a dia, como caminhar, a sociedade americana já considera que nem de médico precisaria. Então, uma caminhada leve durante o dia na rua nem precisaria. Mas o que a gente preconiza é que indivíduos que querem fazer uma atividade física mais intensa, uma academia, uma corrida, uma caminhada mais rápida, é importante que consulte um cardiologista inicial para realizar pelo menos um eletrocardiograma, uma consulta clínica, para saber se não tem nenhum risco ou nenhuma doença pré-existente que contraindique a prática dessa atividade física. Principalmente se for sedentário, né? Porque a pessoa não sabe se ela já sentiu alguma coisa diferente ou não. Ela está lá quietinha. Vai ser a primeira vez, ela quer começar. Eu acho que é importante fazer uma consulta médica, né, com um cardiologista, para poder ter uma ideia do que pode fazer e se não tem nenhuma doença prévia. A gente costuma falar, que eu acho que é uma informação importante, que o sedentarismo mata muito mais do que a atividade física, né? Então, o importante é nós não sermos sedentários. Então, quanto mais cedo a gente começar, melhores benefícios isso vai trazer. Mas sempre lembrando que se você não tem um conhecimento ainda, não faz muito tempo, não faz check-up há muito tempo, ou tem algum fator de risco, como pressão alta, diabetes, colesterol, é importante que visite seu médico antes de iniciar uma prática de atividade física contínua. Tá ótimo. Doutor Ricardo, obrigada pela presença. Uma boa noite para o senhor. Boa noite, obrigado a vocês. Continuando saúde, manter a saúde, afastar as doenças por meio da alimentação é a proposta da Ayurveda. A medicina tradicional indiana enxerga na comida o caminho para o equilíbrio do corpo. Antepassados de alguns povos que habitam o planeta desenvolveram saberes que hoje são milenares. Na Índia, a observação dos elementos da natureza, entre eles a água, a terra, o fogo e o ar, deu origem ao Ayurveda, um dos sistemas médicos mais antigos da humanidade e dos mais baratos, o que é fundamental para atender populações pobres e numerosas. O Ayurveda, como sistema de saúde, como sistema médico, segue rigorosamente o princípio de Hipócrates, que é o pai da nossa medicina ocidental, e ele diz que o alimento deve ser o nosso principal remédio e o nosso remédio deve ser o alimento. Estamos acostumados a ouvir a frase "você é o que você come". No Ayurveda, poderíamos dizer "você é o que você digere". A saúde é mantida pela força digestiva, capaz de extrair dos alimentos os nutrientes necessários para formar e manter os tecidos corporais. Nós reduzimos, com o passar do tempo, o uso dos alimentos que são, digamos, limpadores do nosso organismo. Então, o uso, por exemplo, do gengibre, do açafrão, do manjericão, da hortelã, do cardamomo, noz moscada, coentro, cominho. Mas o uso constante desses temperos na alimentação reduz o risco de doenças. O médico ressalta ainda que não somos máquinas químicas e nem somos iguais. Cada pessoa deve observar o que é bom para si, o que mantém a energia, o vigor, a disposição. Ocupar um pouco mais do seu tempo, investir o seu tempo, investir sua energia e, eventualmente, até algum gasto a mais com a alimentação, porque com certeza isso vai reduzir o seu gasto com o remédio. Combinar as duas coisas, então, comer bem e fazer atividade física. Veja a seguir, Brasil perde do Paraguai, está fora da Copa América. E os preparativos para a inauguração da ciclovia na avenida mais famosa da capital paulista.